3, verso de número 8. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, verso de número 8. Eu sei que vai ter alguns momentos que vai faltar o aleluia, mas se não der para falar aleluia, fala aí que ele recebe. E tenha certeza que não é o apóstolo, é o Senhor por intermédio do pastor Patrick, que nos deu esse tema dessa campanha, né? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 3, verso 8, está aqui no altar. Eu sei as tuas. E onde está a RDA? Eu sei as tuas. E eis que diante de ti pus uma porta. Pus o quê? De que jeito que ela está? E ninguém. Quem? Pode? Ninguém pode? Tendo pouca? Será que entrou alguém aqui assim dessa noite? Tendo pouca? Guardastes a minha? E não negaste o meu? Pai, fale conosco nessa noite. É essa oração que eu te peço. Use aquele sonoplasta. O Senhor fazendo assim, eu vou dar honra e a glória para todo sempre. Só quem crer diz amém. Glória a Deus. Hoje eu vou aproveitar bem os minutos que tenho. Não quero ser enfadonho, mas eu gostaria de ser boca de Deus a tua vida nessa noite. Quando eu disse que se não der para falar aleluia, você fala aleluia, fala ai que ele recebe. É porque o texto, na verdade, Apocalipse, sempre as revelações do Apocalipse, ela traz um certo confronto à nossa alma. É importante entendermos que este texto aqui foi uma carta dada por João. O Senhor entrega a João e manda que João entregasse aos líderes das igrejas, 7 igrejas da Ásia. E você sabe que essa aqui é a igreja de Filadélfia. E para a igreja de Filadélfia, a palavra do Senhor para esta igreja, para o anjo desta igreja, foi essa: eu sei que tem poucas, eu sei as tuas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, e tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Primeiro ponto que nos chama a atenção desse texto é isso que eu falei, que aí tu vai pensando se dá glória ou aleluia, porque o que eu quero dizer é o seguinte: o fato do Senhor saber as tuas obras, elas te conforta ou te confronta? Vou falar de novo, não é um apóstolo, porque às vezes a gente dá uma palavra mais dura, e a igreja de hoje tem dificuldades de ouvir algum tipo de palavras que nos confronta o nosso jeito de ser, a nossa maneira de cultuar, nossa maneira de servir ao Senhor. E tem muitas pessoas que têm dificuldades em ser confrontados. A igreja de Filadélfia começa assim a carta para esta igreja: eu sei as tuas obras. A pergunta é: as obras que tu faz diante de Deus, e o fato de Deus saber das tuas obras, isso te conforta o coração ou isso te confronta? Pastor, como assim? Vai entender melhor. As obras que tu faz, elas são obras agradáveis diante dos olhos do Senhor, ou você tem medo das atitudes e comportamentos e obras que tu tem feito por aí? Quando o texto vai dizer que eu sei as tuas obras, pastor Patrick, o Senhor está dizendo assim a esta igreja: eu sei como tu tem andado, eu sei como tu tem caminhado. Se isso não te confronta, dá glória. O que ele quer dizer assim: olha, eu sei que apesar das lutas, porque essa igreja de Filadélfia era uma das menores igrejas da Ásia, era a igreja que menos poder financeiro aquisitivo ela tinha, porém era uma das igrejas que mais cheia da presença do Espírito Santo. Então o que o Senhor está dizendo: olha, eu sei que mesmo sem ter força para fazer aquilo que tu queria, eu sei quais obras tu tem me entregado. É por isso que eu quero dizer o que o Senhor está dizendo para nós: olha, eu sei que tem muita gente que entrou nesse culto e vai começar essa campanha de céus abertos para aqueles que são fiéis. Eu sei que muitos adentraram a esta igreja nessa noite assim, pastor Patrick, um pouco sem força para cantar, sem força para adorar, sem força para louvar, sem força para pregar, sem força para fazer oração. Mas mesmo sem força, sabe qual é as obras? Eu vou para o culto. Mas sabe qual é? Mesmo sem força, eu vou dar o que eu posso. Mas sabe, sem
A obra é essa, Senhor. Restaura a minha gargantinha nessa noite, porque nesse altar eu quero entregar tudo e mais um pouco, porque não depende de mim, não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Você está entendendo? Deus não está preocupado. Às vezes nós pensamos assim: o Senhor não vai me usar porque hoje eu estou meio para baixo, o Senhor não vai me usar porque hoje eu estou meio capengando, sabe, apóstolo? E tem dias que na verdade nos falta força, tem dia que na verdade te falta força para falar de Jesus para alguém, tem dia que na verdade te falta força para orar para alguém, tem dia que na verdade te falta força para profetizar para alguém. Mas eu vou liberar uma palavra hoje. Ei, olha para esse que está do seu lado e já começa comigo a profetizar: este ano será o melhor ano da tua vida. Deus tem uma palavra de vitória, igreja, nessa noite. Se tu recebe isso da glória, estou pregando para a igreja cheia do Espírito Santo. Eu conheço as tuas. Te conforta ou te confronta? Te conforta ou te confronta? Quais tipos de obra nós estamos fazendo? Que tipo de obra? É claro, eu entendo e eu sei perfeitamente que a Bíblia vai dizer que nós não somos salvos pelas obras, para que com isso ninguém se glorie. Mas a Bíblia também vai dizer que a fé sem obra, ela é uma fé. Então que tipo de obra tu tem feito? Porque tem gente que tem fé demais, mas Jesus, eu vou falar. Tem muita gente que tem fé demais, mas não faz nada. Tem muita gente que profetiza demais, mas na hora de ter obra não tem. Tem muita gente que quer falar de um Deus, mas na hora de mostrar a obra das tuas mãos, Ele não tem. Se o Senhor falar para ti essa noite: eu conheço as tuas obras, a pergunta é: quantos você já ganhou para Jesus esse ano? Quantos você ganhou para Jesus o ano passado? Quantas vezes você falou do reino do céu para esses que estão à sua volta? Qual é o tipo de obra nessa terra, crente, que você tem feito? Por onde você passa tem libertado? Por onde você passa tu tem salvado? Quais são as tuas obras? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Quais são as tuas obras? Porque Deus está dizendo ao apóstolo: eu conheço. Pastor Patrick, sabe o que é isso? Ele está dizendo assim: talvez o apóstolo não conheça, mas eu sei, Silvano, as obras que tu faz. Eu vou falar de novo. Jesus, eu estou sentindo o céu baixo aqui nessa noite. Eu estou sentindo o Espírito Santo se movendo aqui nesse lugar. Talvez eu não sei quais são as tuas obras, mas o texto do Apocalipse, a palavra revelada, a carta direcionada à igreja de Filadélfia é essa: missionária Cláudia, eu conheço. Eu conheço. Agora, o que tu faz? Tu quer ser reconhecido pelos céus ou pelos homens? Eu vou falar tudinho aqui, Jesus. Hoje não era eu que ia pregar, quem ia pregar o pastor Lorinaldo. De 5 horas da tarde eu fiquei sabendo que ele não ia poder estar. Aí eu falei: Jesus do céu, manda o Patrick. Aí o Senhor: não, é tu que vai. Você que arrumou o homem. Eu falei assim: tá bom, Senhor. E o que eu te entregar aqui é tudo que vem do céu agora, porque nem tempo para estudar eu tive. Confesso, saí de casa às 5 da tarde para vir para a igreja hoje. Mas a pergunta é: eu conheço. Ele está dizendo: eu bem sei. Eu sei quem é a Bispa Elaine, eu sei que tipo de obra ela faz, eu sei quem é o pastor Patrick, eu sei que tipo de obra ele faz, eu sei quem é o diácono Valdir, porque eu sei quais são os tipos de obras. Sabe por quê? Porque falar é uma coisa, mostrar serviço é outra. O que o céu está dizendo assim: olha, eu reconheço você pelo que você é e pelo aquilo que tu faz. Agora, o que tu faz é bom ou é ruim? Vou perguntar de novo: te conforta ou te confronta? Porque tem obras que nós fazemos que nos confronta. Tem obras que nós fazemos diante dos olhos de Deus nessa terra que nos confronta. Olha para mim. Tem obras que você faz, tem obras que você sabe que está fazendo, que diante dos olhos de Deus te confronta. E quando confronta? Quando a palavra ela é direcionada
direcionada a você. Aí o crente inchada, hoje ele vai falar assim: essa é para mim. Mete a inchada. Agora o crente pá, se fulano viesse, se fulano viesse no culto. Ei, essa palavra é para quem está aqui hoje, quem está me ouvindo na internet. Essa palavra é para quem recebe. Eu conheço as suas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quais são as tuas obras. Agora é claro que se a carta foi escrita ao pastor da igreja de Filadélfia, a carta vai continuar dizendo: eu conheço as tuas obras e sei que tem pouca força. Ele está falando que conhece e está ainda explanando aquilo que mais chamou a atenção. O que mais chamou a atenção é porque mesmo sem força, a igreja permaneceu. Meu filho, deixa aqui para mim. Deixa aqui para mim seguir o versículo um pouquinho, eu já encerro. Mesmo sem força, a igreja continua. Eu conheço as tuas obras. Mesmo sem força, a igreja permaneceu. E porque a igreja permaneceu, a palavra direta para ela foi essa: pus umas. Por que uma? Por que uma? Por que uma e não umas? Quando tu ora para portas abertas, tu não sempre espera Deus abrir várias portas. Tu não ora. Se eu me abro as portas, tu precisa de portas abertas de Deus, ou uma que Deus abrir para tu é suficiente? Aí eu vou falar, olha para cá. Eu conheço as tuas obras diante de ti. Eu coloquei uma porta. Eu coloquei quantas? Irmão, olha para cá. Deus está te ensinando nessa noite. Eu vou profetizar. É porque muitas das vezes tu fica olhando para essa porta que fechou, da direita, da esquerda, da retaguarda, de trás, e Deus está dizendo assim: não preocupa com todas as portas que se fecharam. Eu lhe abri uma, e esta uma é o suficiente. Você recebe isso? Esta uma é o suficiente. Vou falar de novo para toda a glória. Não importa quantas portas se fecharam, Deus está dizendo: eu lhe abri uma porta. Às vezes nós nos prendemos demais com tantas coisas que acontecem à nossa volta. Às vezes eu me prendo demais diante das portas que diante de mim são fechadas, e eu não consigo olhar que Deus colocou. E deixa eu te falar, não é uma porta larga não. É uma porta que é o suficiente para você passar. Não é uma porta larga não. É uma porta que é o suficiente para você passar. Porque às vezes eu espero uma porta grande demais, larga demais. E sabe o que o Apocalipse vai dizer? Larga é a porta da perdição, mas que leva ao céu é estreita. Passe por ela nessa noite, a porta é estreita, mas Deus colocou uma porta diante da tua vida. Deus colocou uma porta diante da tua vida. Eu vou dizer: e é o suficiente. Olha aqui. Eu conheço as tuas obras e diante. Quando? Onde? Não ouvi. Por que diante? Por que diante? Porque tu vai avançando e a porta que ele tem não ficou para trás. Jesus, eu vou falar. Por que diante? É porque tu vai caminhando, a porta que ele tem não está atrás. Não perca a visão, não perca o foco. A porta que Deus abriu, ela não ficou para trás. Aí, pastor, eu achava que era aquela, eu achava que era aquele emprego, eu achava que era aquele valor que ia acontecer. Aí, pastor, eu achava isso, achava aquilo. Isso ficou para trás. Deus está dizendo: o que eu coloquei para ti está. Primeiro, adiante para tu não se perder olhando para trás. Segundo, adiante, porque para passar por ela, tu vai ter que seguir. Jesus, eu estou pregando para dois aqui que entende. Adiante, porque essa porta tu só vai entrar por ela se tu seguir. Então cutuca esse irmão e fala: já entendeu o mistério? Com Deus é assim, Ele sabe que tu não tem força, mas a necessidade de seguir, ela é eu. Sabe qual é o problema? Que muitas das vezes nós não conseguimos viver as portas, a porta que Deus abre para nós, porque ela está aberta, a gente está aqui, ó. A porta está na frente, eu estou aqui, ó.
preocupado com quem foi, quem deixou, quem largou, quem parou, quem não fez, e a porta está aqui, ó. E Deus está dizendo, vai adiante. A porta não está atrás, a porta que eu te abri está na frente. Ei, sabe o que é isso? Talvez tu esperou porta aberta. Ai, Jesus, eu falo, pastor, eu falo. Talvez tu esperou porta aberta na vida desse irmão que prometeu e nunca cumpriu. Talvez tu esperou porta aberta na vida dessa irmã que falou e nunca fez. E Deus está dizendo assim, olha, eu sou para ti uma porta, e essa porta eu coloco diante dos teus olhos. Essa porta está diante de mim. Ei, Jesus, eu vou ter que seguir. É uma porta, não é duas, não é três, não é quatro. É quantas? Fala assim para esse irmão. Mas é o suficiente. Fica buscando muita coisa não. Busque aquilo que Deus tem para você. Eu vou falar Rabá e Assúria. Eu vou falar de novo, ei, não fica se perdendo querendo muita coisa não. Deseja o que Deus tem para você, pastor Patrick. Não fica se perdendo com muitas coisas dessa terra. Deseja o que o Senhor tem para você. Tem horas que eu quero além daquilo que Deus tem para mim, e por isso eu nunca vivo. Quem colocou a porta foi quem? Quem colocou a porta foi quem? Quem? Então por que às vezes eu espero um e outro abrir para mim aquilo que Deus tem poder para fazer? Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar. Tem gente que acha assim, eu não cresci mais porque me fecharam as portas. Tem gente que fala assim, eu não estou mais conhecido, eu não estou mais conhecida porque ninguém me abre as portas. Desde quando tu precisa de alguém? Desde quando a sua dependência está em A, B, C, D? Desde quando? Desde quando? Até o momento que tu entender que quem abre ou quem coloca a porta diante de você e não é fechada, ela é? Ela é? Deixa eu pregar nessa noite. A porta não foi só colocada, ela foi aberta. Por que ela está aberta, pastor? Por quê? Porque o Senhor está dizendo assim, eu já abri, é só tu entrar. Macandaravassúria. Porque receba isso nessa noite. A porta está e ela já está aberta. Urabaia, alabracandaravassúria, micandaraia. Sabe o que o Espírito está dizendo? Quem vai abrir essa porta que tu precisa para tu entrar por ela sou eu. Sou eu, receba isso. Sou eu. 2026 será um ano de portas abertas. 2026 será um ano de milagre. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Está entendendo? A porta que ele colocou foi Deus. E ela já está. Ela já está. Ah, não, você está entendendo. Hoje é o primeiro dia da campanha. Já pensou? Hoje é o primeiro elo da campanha. Deus que abre portas para os seus fiéis na terra. Hoje é o primeiro dia da campanha. Aí tu tá ouvindo assim, ó, se não der glória, tá desviado, eu vou voar aí, viu, Carol? Se não der glória, tá afastado, eu vou voar no seu pescoço. Deus está dizendo, hoje é o primeiro dia, e Deus está dizendo assim, olha, coloquei diante de ti uma porta. Ela já está? Não, você não entendeu. O Senhor está dizendo assim, ei Camille, eu não vou abrir, eu já abri uma bacana na vassoura. Eu não vou abrir, já abri. Eu conheço as tuas obras, receba isso. Essa porta, eu já abri. Urabacantaravassai, Ulamandoravai. Tem alguém que recebeu essa porta aberta nessa noite? Tem alguém que quer essa porta aberta? Ele já abriu. Eu vou continuar adorando. Ele já abriu. Pastor, o que isso quer dizer? Não interessa quem não torce por mim. Quem me abriu a porta foi? Eu vou falar. Não interessa se esse ou essa não quer ver tu entrar, a porta já foi aberta. Não interessa se esse e essa não crê naquilo que Deus tem. A porta já está aberta. Está chorando por quê? Está preocupada por quê? Está lamentando por quê? Eu sei quem você é. Eu sei das tuas lutas. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quantas lágrimas tu derrama naquele quarto. Eu sei quantas lágrimas tu derrama dentro daquela casa.
Eu sei quando tu está aspirando, quando está trabalhando, eu sei. Quando tu está lá com aquela flanelinha lá limpando o pó, eu sei das tuas obras. Eu sei que às vezes tu não tem força, mas respira na alma e diz: Senhor, cuida de mim. Cuida de mim. Aí ele veio com essa resposta. Olha para cá. Ele não vai abrir a porta daqui 7 dias, que encerrar 7 elos da quarta-feira. Ele não vai abrir a porta no 2º elo dessa campanha. Ele não vai abrir a porta no 3º elo dessa campanha. Ele não vai abrir a porta no 5º elo. Sabe por quê? Porque esse negócio de buscar para acontecer, isso é nós. Ah, Jesus, eu falo. Olha para mim, receba isso. Esse negócio de jejuar, pagar preço para receber, isso é nosso. Ele já tem tudo preparado. Não, você entendeu? Por glória teria que ser melhor. Enquanto você vem com lágrimas chorando, diante de você, ele já está trabalhando. Vou falar de novo. Enquanto tu vem com súplica, com dor, com gemido, ele lá na frente já está assim: eu já trabalhei, eu já fiz. Eu não vou abrir a porta porque tu vai pagar 7 semanas de quarta-feira, não. Eu já abri a porta, sabe por quê? Porque eu conheço as tuas obras e por esse motivo eu não preciso esperar o elo terminar. Eu abro a porta e hoje. Isso é para ele. Você crê na palavra? Você crê? A Bíblia diz assim, olha: crerás em meus profetas e prosperareis. Tem muita gente que não prospera porque não crê na profecia que o profeta libera. Domingo eu entrei nessa casa e todos os dias eu vou entrar dizendo: esse vai ser o melhor ano da sua vida. Deus vai levantar 2026 na RDA Empresários. Receba isso. Eu estou sentindo Jesus. A porta já foi aberta. Isso foi para mim. A porta foi para nós. A porta já foi aberta. 2026 Deus levantará empresários nessa casa. 2026 Deus vai levantar empresários nessa casa. 2026, sabe, eu vim andando no meu carro. Vai que se tu quiser, se não quiser. Ele falou comigo. O Senhor falou assim: se prepara, porque eu vou colocar na sua conta $100 mil. Eu falei: Senhor, se eu vou te dar 100, a igreja vai ter 1 milhão. Porque eu cuido dos meus, eu cuido da minha casa. Eu já abri a porta. Você crê nessa palavra? Eu coloquei uma porta. Agora olha que interessante. A porta que eu coloquei, eu não preciso nem pregar. Eu não preciso nem de falar para você que está preocupada, porque às vezes é assim. Às vezes eu venho, estou servindo a Deus, mas qualquer levante que tem contra a minha vida, eu já acho que a porta vai. Ah, meu Deus do cél, estão levantando contra mim. Estão levantando contra o ministério. Deixa levantar. Quem te guarda não dorme, não tosqueneja. Ai, Senhor, está falando de mim. Deixa falar até de Jesus. Senhor, está batendo em mim, batendo nele também. Senhor, está querendo me crucificar. Quem poderia ser crucificado por ti já foi. Agora o que ele está dizendo aí: não preocupa com nada disso. Sabe por quê? Porque a porta que eu abri, ah, Jesus, eu vou falar, era para tu ter saltado nessa cadeira dando glória, porque a porta que eu abri, receba isso, porque a porta que eu abri, ninguém fecha. Olha para esse crente e fala: receba. Ninguém fecha. A RDA que levantou foi Deus. Ninguém fecha. A tua casa que levantou foi o Senhor. Ninguém fecha. A porta que abriu é o Senhor. Ninguém fecha. Olha a santa da graça. Quem vai fechar a porta que o Senhor abriu? Quem vai fechar? Tu está recebendo isso? Está recebendo? Pastor, eu quero dizer que os projetos que Deus tem para você, levanta a mão assim, crente, levanta. Eu estou cheio de Deus aqui hoje, eu tenho certeza. Vai sair crente daqui hoje assim, ó. Ô maravilha, o melhor culto da minha vida. Eu não poderia deixar de ter ido naquela quarta-feira. Ah, mas como o Senhor falou comigo, eu estou dizendo assim: ninguém. Sabe quem está dizendo? Deus. Ninguém vai fechar esse sonho. Ninguém vai fechar esse projeto. Ninguém vai acabar com teus planos. Ninguém vai acabar com a tua história. Ninguém vai acabar com a tua história.
Ah, como eu queria estar com a garganta boa hoje. Ninguém? Ninguém? Olha pra cá. Ninguém? Irmãos, olha pra mim. Ninguém? 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 Quem está falando isso aqui é quem? Agora, por que ninguém vai fechar? Por que ninguém vai fechar? Sabe por quê? Porque tendo, sabe o que a carta está dizendo, pastor Patrick? Ninguém fecha. Ninguém fecha, Kerr. Manu, ninguém fecha. Porque tem pessoas que até tentam fechar as portas que Deus te abriu, porque de verdade não conhece quem você é. Porque de verdade não conhece a tua história. Quando a carta é escrita à igreja e fala assim, ninguém fecha porque tendo pouca, sabe o que o Senhor está dizendo aqui, pastor Batista? Eu conheço os teus limites. Ah, Senhor, não precisa de fofoqueiro nenhum falar de mim, de você para mim. Eu conheço as tuas limitações. Eu sei até onde tu pode ir. Eu sei até onde tu pode chegar. Olha para mim. Eu sei até onde tu consegue. No meio dessa prova, eu estava orando e falando, Senhor, que prova é essa que o Senhor me colocou? Sabe o que Ele disse para mim? Eu só te coloquei nessa prova porque eu sei que tu pode ser provado. Deus não dá luta grande para homem pequeno. Deus não dá batalhas grandes para homem e mulher fracas. Se Deus te envolveu nessa guerra, é porque Ele sabe que tu é capaz de vencer. Vou falar de novo. Deus sabe que força tu não tem. E quem diz que depende da força do apóstolo? Quem diz que para Deus cumprir propósito, Ele depende das suas próprias forças? É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, pastor Patrick, quando eu penso que estou forte, e quando eu penso que estou fraco, por que esse paradoxo? Porque o poder do Senhor, vem comigo, meu filho, porque o poder do Senhor, presta atenção em mim aqui, porque o poder do Senhor, vou falar de novo, não é a tua força, é o poder deste Deus. Ele se aperfeiçoa, Amarassúria, na tua fraqueza. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. O poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então tem pessoas que querem fechar portas na sua vida, porque de verdade não sabe que tu não chegou por aqui, ou não chegou aonde você está por sua conta própria. Aí eu vou falar de novo. Você está entendendo o que o texto está dizendo? Olha aqui, se dependesse de você, Nabele, você não chegaria, porque tu não tem força para chegar. Se dependesse de você, Juliane, você não chegaria, porque tu não tem força para chegar. Se dependesse de você, Josiane, você não chegaria, porque tu não tem força para chegar. Aí ele está dizendo assim, mas eu sei que mesmo com a tua pouca força, tu guardastes a minha. Sabe o que você está dizendo? Ei, o que te move, Marassuia, Barawácia, Alabracandaravassai, o que te move nessa terra não é a força que tu tem, é a palavra que tu carrega. Maracalabrassai, eu vou falar para quem tem mão para levantar e receber. O que te move nessa terra não é a força dos teus braços, é a palavra que tu carrega, é a palavra que tu carrega. Receba isso, já me crente recebendo a palavra que tu carrega, é a palavra, uma Marassuia. Porque a palavra dele é essa, olha para mim. Quando alguém libera uma palavra, ei, vamos dar um parênteses aqui, olha para cá. Eu falei que o fato de Deus saber quem é você, ou das tuas obras, te conforta ou te confronta. Qual é a palavra que você tem guardado? Sabe por que tem muita gente que não segue para frente? Porque guarda a palavra de todo mundo, de mesa do Senhor. Vou falar de novo. Sabe por que tem muita gente que para no meio da caminhada? Porque ela guarda tudo o que os outros falaram, de menos. Quem está falando é Deus. A minha. Então preste atenção. Quem tem que mover a sua vida
não é a palavra desse homem, não é a palavra dessa mulher, não é desse fofoqueiro, dessa fofoqueira. Quem tem que mover a sua vida é a palavra do... Agora, não olha, porque o que nos fere, que nos confronta, traz cura. Dentro dessas palavras que tu tem ouvido e recebido, quem te conhece é Deus. Ele conhece as tuas obras. A tua vida tem movido ou tem paralisado? A palavra que tu tem guardado na tua alma, ela tem te feito mover espiritualmente ou ela tem causado paralisia espiritual? Eu já vi pessoas que não cantam mais por conta de palavra que recebeu. Eu já vi pessoas que não pregam mais por causa de palavra que recebeu. Eu já vi pessoas que deixaram de ir para a igreja por palavras que recebeu. Mas presta atenção, você recebeu palavra de quem? Porque eu não conheço uma palavra do Senhor que te faz parar. Eu não conheço uma palavra do Senhor que paralisa ministério. Eu não conheço uma palavra liberada dos céus que paralisa projetos. Eu não conheço uma palavra liberada do Senhor que faz as pessoas abandonar o barco. Mas sempre eu conheço a palavra que fala assim: a minha palavra não volta vazia. Aonde ela cai, ela produz vida, ela produz sonho, ela produz urabacandaramacia. Isso é para Jesus. Guardastes a minha? Está guardando a palavra? Tem guardado a palavra? Sabe qual foi o segredo para Deus colocar uma porta aberta para a igreja de Filadélfia? É que a igreja de Filadélfia, ela não fez como a igreja de Sardes. A igreja de Filadélfia não fingia uma vida que não tinha. A igreja de Filadélfia, ela não fingia o avivamento que ela não carregava. A igreja de Filadélfia, ela não só pregava, ela vivia o que pregava. A igreja de Filadélfia só não vivia, ela pregava. A igreja de Sardes, ela apresentava algo que não tinha. Aí o Senhor, para essa igreja, conhecendo as obras, ele teve sentença. Agora para essa igreja aqui, que mesmo guardado, mas mesmo sem força, mas que guardou a palavra, Deus colocou uma porta aberta. E aí ele vai encerrar. E não negaste o meu? Não negaste o meu? Sabia que todas as vezes que você recua, tu nega o nome de Jesus? Sabia que todas as vezes que você para, tu nega o nome de Jesus? Pastor, como assim? Porque eu acabei de falar. Os céus e a terra te reconhecem pelas obras que tu faz. Todas as vezes que tu tira a mão do arado, tu nega o nome de Jesus. Sabe por quê, pastor Patrick? Porque se eu tenho pouca força, mas eu guardei a palavra, olha, e não neguei o nome, é sinal que eu continuei. Então o que o Senhor está dizendo é, presta atenção em mim aqui, gente, deixa o menino. O que os céus está dizendo é, a maior prova que você não negue o nome de Jesus é não parar de fazer aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para fazer. Por quê? O que tem a ver negar o nome de Jesus comigo, com você? Não negaste o meu nome. O que isso tem a ver? Tu quer falar de Jesus? E Jesus teve luta, sim ou não? Jesus teve cruz, sim ou não? Teve coroa de espinho na cabeça, sim ou não? Teve que passar por um processo, sim ou não? A pergunta é, ele foi até o final ou parou? Deus está dizendo para a igreja, se ele chegou até o final, você também precisa chegar. Os céus é o teu limite. Eu vou encerrar agora dizendo, você não pode negar o nome desse Jesus, que por você ele desceu nessa terra, aceitou uma coroa de espinho na cabeça, por você ele foi preso em uma cruz de madeiro, por você ele andou todo o caminho do Gólgota, apanhando, tomando chibatada, tendo as costas rasgadas, o corpo sendo machucado. Por você esse Jesus foi cuspido, por você esse Jesus foi humilhado, por você esse Jesus passou pela morte, a morte de cruz. E agora tu vai negar esse nome parando, tu vai negar esse nome entregando, tu vai negar esse nome dizendo ou não fazendo a tua obra. Essa igreja
igreja que foi reconhecida, porque mesmo sem força, ela tinha obras para apresentar, mesmo sem força, ela continuava, mesmo sem força, ela ia, sabe por quê? Porque ela guardou dentro da casa a palavra do Senhor, ela guardou dentro da casa a presença do Pai, ela guardou no meio o Espírito Santo. Fica de pé comigo adorando, a voz já foi boa. A porta está. Vai passar por ela ou vai só olhar? Sabia que uma vez Deus me deu uma visão de um rapaz? Eu acho que já aconteceu aqui uma vez. Ele sempre orava o Senhor para abrir as portas para ele. Lá na igreja de Montezai, o Helder. Ele é dono daquela companhia de streaming, Extreme. Tem aqui no algumas vans. Já viram essa companhia aí? Pois é. Todas as vezes ele orava, o Senhor me abre uma porta, me abre uma porta. Aí eu era líder de uma vigília. Aí um dia eu estava na vigília, uma visão parecida com a que Deus me deu para a missionária Andressa, algum tempo atrás. O Senhor me mostrou aquele rapaz parado assim, num corredor de portas. E essa era muitas portas, no corredor, várias portas. E todas elas estavam abertas. E ele estava aqui parado. Aí eu falei, Senhor, já entendi. Eu já vi o corredor, eu já vi que as portas estão abertas, e eu já vi o Helder parado diante dessas portas. Mas aí, Fábio, eu perguntei para o Senhor assim, o que o Senhor quer me falar com isso? Aí o Senhor falou assim, observa para ele. Aí eu observei, e ele estava parado. Eu pegava e vi o Helder na visão e falei, Senhor, estou vendo. Aí o Senhor, o que tu está vendo? Estou vendo o Helder. De que forma ele está? Aí o Senhor falou comigo, aí eu falei, parado. Aí o Senhor, está vendo? Por que toda sexta ele ora pelo mesmo milagre? Toda sexta ele pede a mesma coisa? Eu falei, Senhor, não estou entendendo, tu vai entender agora. Eu já abri. A porta que ele pediu já está aberta. Sabe o que está acontecendo? É ele que não vai. Ele que não entra por ela. Eu falei, mas como assim, Senhor? O dia não basta Deus abrir a porta, você tem que ter coragem para atravessar. Amaia. Jesus, eu estou falando para alguém nessa noite. Se é para Jesus, não basta Deus abrir as portas, você precisa ter coragem para entrar por ela. É por isso que Ele colocou a porta diante. Ah, minha filha, eu desci cheio de Deus naquele altar. Aí eu pus a mão na cabeça dele e falei, em nome de Jesus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que a porta já foi aberta, entra por ela hoje, agora. Aí ele mergulhava e fazia obrigado. Sabe o que é hoje? Hoje ele é dono de uma das maiores empresas, companhia de streaming aqui em Newark. Um dia ele falou para mim assim, pastor, ele deu $1.000 de dízimo, de oferta. Aí eu falei assim, que é isso, filho? Ele falou, porque isso eu quero receber toda semana. Ele recebe mais que isso. Sabe por quê? Porque quem promete é fiel para cumprir. A palavra que ele liberou foi o Senhor. Se é para Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus também já colocou uma porta aberta. Você vai entrar por ela nessa noite. Nunca mais eu vou te ouvir chorando por portas abertas, mas sempre dizendo, a partir do momento que eu entendi e eu dei um passo do outro lado, aleluia, as coisas se moverem e acontecerem em meu favor, porque Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? A porta vai se abrir ou já está aberta? Então, em nome de Jesus, creia nessa palavra. Só vou encerrar dizendo uma coisinha assim. Aí ele continua dizendo assim, olha, a porta que Deus, ninguém, a porta que Deus, ninguém, então não preocupa. Se essa porta foi o Senhor que abriu, ninguém tem poder para fechar. Sabe por que Noé entra na arca? Aí entra Noé, levou a mulher, os 3 filhos, as 3 noras, só levou a sogra. Ele tinha a nora dos filhos, a sogra dos filhos de Noé, era a mulher dele, né? Tá certo, ela entrou. Olha aqui. E os bichos entrou a bicharada toda. Quando todos passaram, sabe o que aconteceu? O Senhor, quem? Veio com as suas próprias mãos. E sabe o que Ele fez? Ele fechou a pergunta é, por que Noé não fechou a porta? Por que não foi Noé que fechou a porta daquela arca?
Porque só Deus tem poder para abrir. E Ele abrir na hora certa. Eu vou falar de novo. Não queira forçar portas abertas. Na hora certa Deus vai abrir. E quando Ele abrir, ninguém fecha. Eu vou falar de novo. Porta que Deus abre, ninguém fecha. E porta que Ele fecha, ninguém abre. Se algumas portas fecharam para você, não fique em paz. Se Deus permitiu fechar, não queira abrir. Tem hora que nós queremos arrombar portas que Deus não quer. Tem horas que você abre porta do seu coração para pessoas entrarem que Deus não quer que ela entre aí dentro. Tem horas que você quer abrir portas da sua vida para alguém que Deus não quer que tu abra. Então, em nome de Jesus, se o Senhor fechou algumas portas na sua vida, se contenta, porque quando Ele abrir, ninguém vai ter poder para fechar. Aleluia, aleluia. Se é para Jesus, glória a Deus. Eu quero encerrar. Você colocou seu pedido aqui? Eu vou orar ao Senhor. Se você não colocou, depois coloca, porque às 7, quarta-feira, nós vamos sair orando por pedidos que está ali. Sexta-feira, nossa